Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos vendo hoje o capítulo de número 20 do livro de Juízes. Esse capítulo é um pouco mais longo, tem 48 versículos. Nós veremos a violência contra os homens de Gibeá. Então apanhe sua Bíblia que nós estamos chegando ao final desse livro de Juízes. Estamos assim no penúltimo capítulo. Juízes tem apenas 21 capítulos. E dentro da terceira parte de nossa divisão, que é os erros dos levitas, que começou no capítulo 17. E estamos hoje no capítulo de número 20. Estamos também na segunda sessão, um levita e a violência em Israel. Nós dividimos essa segunda sessão B em três partes. A violência contra os homens de Gibeá, nós já vimos no capítulo 19. A violência contra os homens de Gibeá, que nós estamos dando continuidade. E finalmente no capítulo 3, a violência contra Jabes de Gileade. Então no primeiro, a violência dos homens de Gibeá. A violência dos homens de Gibeá. A segunda, a violência contra os homens de Gibeá, que é hoje. E depois nós veremos a violência contra Jabes de Gileade. É só violência, né? Então essa violência contra os homens de Gibeá. Eu sugiro que você faça uma leitura prévia desse capítulo, que vai ajudar você. Entre no nosso blog site, tem links lá para você localizar esse capítulo, para você também ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Os últimos versículos do capítulo anterior mostram o levita partindo sua concubina em 12 pedaços, coisa terrível, e enviando cada parte do seu corpo a cada uma das tribos de Israel, narrando o que aconteceu por parte dos filhos de Belial, que se abrigavam entre os benjamitas. Aquilo comoveu cada tribo. Você já pensou receber um pedaço de um ser humano? São 12 partes que ele dividiu. E juntaram-se perante o Senhor em Mispa um total de 400.000 homens que tiravam da espada. Foi a primeira vez que as tribos se reuniram, mas o objetivo disso era uma guerra civil. Os filhos de Benjamim já sabiam o que estava por suceder, mas mesmo assim não temeram. O total dos benjamitas era de 26.700 homens. Então, olha, 400.000 de todos os israelitas contra 26.700 dos homens dos benjamitas. E mesmo assim, esses 26.700 não arredaram o pé. Eles eram contados entre os homens, entre os benjamitas e os moradores de Gibeá. Então, uma guerra civil estava para ter início. E o que se prevê num caso desse seria um verdadeiro massacre, por causa da quantidade de homens de Israel contra uma só de suas tribos. Seriam 11 tribos contra uma. Primeiramente, consultaram o levita, e ele contou todos os detalhes do sucedido e como partiu e distribuiu o corpo entre as tribos, e mostrou toda a sua indignação contra os filhos de Belial. Depois foram até os filhos de Benjamim e pediram a eles que dessem os filhos de Belial que fizeram aquela maldade para os filhos de Israel, para que houvesse justiça e fossem julgados e mortos que cometeram tamanha barbaridade. Só que os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvido aos filhos de Israel e se prepararam para a guerra, para defender aqueles homens de Belial. Juntaram então seus exércitos de homens canhotos, hábeis no manuseio da funda, que seriam capazes de acertar um fio de cabelo a uma boa distância. Eles eram bons naquilo. Em terceiro lugar, os filhos de Israel consultaram o Senhor sobre qual tribo iria primeiro no comando e como se daria esse ataque a Benjamim. Eles estavam sendo coerentes, eles estavam sendo cautelosos, eles estavam sendo sábios, e eles estavam procurando uma solução para o caso. Queriam justiça. Os filhos de Belial deveriam ser entregues pelos benjamitas. Nessa época, a arca do Senhor e o sacerdote com a estola sacerdotal se encontravam em Betel. Veja aí o verso 27. Na hora da consulta, uma linguagem semelhante é usada àquela usada no início de Juízes, quando se perguntou quem seria o líder contra os cananeus. E Judá foi a mesma resposta aqui. Verso 1, no capítulo 1:1, está escrito lá, Judá foi a resposta. E aqui novamente, na consulta, Judá foi a resposta.
Deus escolheu a tribo de Judá. Aqui o livro de Juízes já estava dando a deixa, presta atenção, para a situação que em breve enfrentariam com Saul. Benjamita, de Gibeá, que incrivelmente foi ungido em Mispa, ou Mispá, eram todos contra Benjamim. E Benjamim estava sustentando uma mentira, dando proteção a gente perversa, que eram os filhos de Belial, dando proteção a homens malignos, e se opondo à união das tribos, querendo ainda prevalecer contra todos, mesmo sendo minoria. Era o levante dessa tribo querendo ser, mas a escolha de Deus foi sobre Judá. A história dos reis de Israel começara mesmo com Benjamim, mas seu fim, como aqui, terá um desfecho desagradável. Na primeira investida, os hábeis filhos de Benjamim aniquilaram 22 mil homens. Já pensou? Na primeira investida que eles fizeram, 22 mil homens tombaram. Quase que eliminou um ou outro, pois eram 26.700, quase que foi na proporção de 1 por 1. Novamente, os filhos de Israel se humilharam perante o Senhor, por causa dessa derrota tão grande, e consultaram, pois a primeira baixa foi muito grande, e insistiram com o Senhor, e o Senhor os manda ir novamente. Na segunda investida, novamente, os hábeis filhos de Israel matam, na segunda investida, novamente os hábeis filhos de Israel matam mais 18 mil homens, que assim totalizavam os 40 mil homens mortos dos filhos de Israel. Então os filhos de Benjamim, os benjamitas, aniquilaram mais 18 mil. Tinham aniquilado na primeira vez 22 mil, aqueles 22.700, agora já estavam, era 26.700. Aqueles 26.700 tinham derrotado 22 mil homens na primeira investida e na segunda 18, já 40 mil homens. Mais uma derrota e novamente se voltam ao Senhor e jejuam e oram e invocam o Senhor, e ele lhes responde que agora daria vitória contra Benjamim, e Benjamim seria entregue a eles. Dessa vez eles foram espertos e montaram emboscadas para apanharem os já confiados filhos de Benjamim, porque eles estavam tendo sucesso, né? Mataram 22 mil, mataram mais 18 mil, mataram 40 mil, então já começou a ficar muito orgulhoso, falando, pode mandar quem for que nós vamos derrotar todo mundo. Mas não foi dessa vez, foi diferente. Eu fico até pensando se os patriarcas, olha só, Jacó e José estivessem vivos e vendo isso, o que eles iam fazer, hein? Dar uma boa surra nos seus filhos. Seus filhos brigando entre si, se esquecendo da aliança com seu Deus forte e protetor. E que teimosia é essa de Benjamim em proteger aqueles homens maus? Tudo isso estava acontecendo porque eles foram infiéis ao Senhor e não estavam guardando a aliança de Deus. E cedo se esqueceram das instruções de Moisés e de Josué. Com o povo que deveriam expulsar, fizeram o quê? Alianças que estavam agora pagando o preço da sua teimosia. Então as emboscadas deram certo, e eles começaram a destruir, e começaram a matar os benjamitas. E a carnificina foi grande a ponto de quase aniquilar num só dia uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Somente sobraram 600 homens. Que massacre! Esses 600 se esconderam e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. Mas olha que massacre! Quando a destruição começou para Benjamim, ela veio com tanta fúria que os filhos de Israel estavam insanos e aniquilaram tudo pelo caminho, a ponto de quase destruírem completamente a tribo de Benjamim. É bom que a gente não comece o incêndio. Uma vez que ele começa a se alastrar, causa enorme destruição. Dificilmente pode ser contido. Assim foi o que fizeram os filhos de Israel, que agora com sangue mais frio, eles começam a perceber a loucura que fizeram de quase destruir uma das tribos. Então nós acabamos o capítulo de número 20, amanhã vamos concluir o livro de Juízes, capítulo 21, veremos a violência contra Jabes Gileade. Então todos os dias estamos aqui. Você curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br, também conheça a nossa loja virtual ossemeadores.com.br.
Espero que vocês tenham gostado, embora é muita violência, muita tristeza, né? Muita teimosia, muito endurecimento de coração. E assim é na nossa vida, quando a gente endurece o coração, quando a gente se esquece do Senhor e começa a fazer alianças erradas. Muito perigoso. O juízo vem, e quando vem, vem de uma forma muito cruel, muito terrível. Queridos, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença do Senhor. Fica com Deus.